Meus amigos e minhas amigas, eu estou impressionadíssimo com o que está acontecendo com essa figura José Genuíno. Estão querendo transformar o José Genuíno numa vítima ou num herói. E quando eu olho bem para a história de José Genuíno, eu vejo que é exatamente o oposto do que ele é apresentado. Primeiro, o José Genuíno foi condenado porque ele desviou recursos públicos para os cofres do PT. Ele comprou vários deputados. Ele era o presidente do PT, era a pessoa que prospectava os senadores e deputados que eles se interessavam, que o PT se interessava para obter o apoio, e levava numa reunião com José Dirceu. José Dirceu era o homem que batia o martelo. Eu vi isso lá no Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do processo do mensalão. Ele chegava, ficava numa antessala, José Dirceu ficava na outra sala, e eles discutiam. José Genuíno entrava, conversava com o Dirceu, voltava até fechar o negócio. Vários deles disseram a mesma coisa. Outra coisa importante, José Dirceu era presidente do... José Genuíno era presidente do PT em 2002, na campanha de Lula para presidente vitoriosa, e fez um acordo. Com o Duda Mendonça, segundo o próprio Duda Mendonça, confessando na CPI dos Correios, para pagamento num paraíso fiscal, ou seja, no exterior, após a eleição do Lula. Meus amigos, quem põe dinheiro em paraísos fiscais é porque tem boas razões para não declará-lo aqui no Brasil. E o José Genuíno fez isso. Dizem que ele é pobre, que ele... Olha, isso é uma coisa que não dá para entender. O José Genuíno, presidente do PT, fazendo acordo com o Duda Mendonça, com recursos do PT em paraísos fiscais, e o José Genuíno é pobre, não tem dinheiro. Eu duvido se algum dia, amanhã, no futuro, não se descobriram que ele tinha muito dinheiro em paraísos fiscais. Porque querem apresentá-lo como uma pessoa simples. De fato, ele é uma pessoa simples, mas que tem dinheiro, deve ter. Ou é uma aberração esse rapaz, porque ele fazer desvio de recurso público, pagar quantias fabulosas para obter apoios, tudo isso ilegalmente, e ele não ter participação nisso, ladrão não é só aquele que rouba, ladrão é aquele que também deixa roubar. E o José Genuíno, sim, ele deixava roubar, porque ele contratava os caras, o apoio, pegava os dinheiros desviados dos recursos públicos e mandava pagar aquelas pessoas. Outro argumento, que é o homem que lutou contra a ditadura. Não existe isso. Ele lutou contra a ditadura militar, mas beneficiado e orientado pelos cubanos. Ele é um fã incondicional do Fidel Castro. E outra coisa, ele não é um democrata. Um democrata não se prestaria o papel que ele prestou agora, de intermediar a compra de apoio político através de dinheiro desviado de recursos públicos. O que é que ele queria? Queria acabar com a democracia do Brasil. Queria manter um esquema de poder do PT comprado na base do dinheiro. Isso não é ser um democrata, não é um homem que luta contra a ditadura. Muito pelo contrário, Genuíno é um cara que luta por ditaduras.
essa condenação do Supremo Tribunal Federal que ele está sofrendo agora demonstra isso. Ele foi condenado porque ele quis acabar com a democracia do Brasil. Outra coisa, ele está doente, tendo chiliques. Ué, ele tem que ficar em casa. Por que ficar em casa? Se o médico, se a casa dele não é um hospital, não tem tudo que o hospital tem. Se o médico pode ir na casa dele, pode ir na prisão. Se os remédios vão para a casa dele, pode ir para a prisão, por que não? O colega dele, Fernandinho Beiramar, não queria nem sair porque a papuda era uma moleza. Entrava telefone, entrava droga, entrava arma, entrava... Por que não vai entrar? Não vão entrar os remédios da genuíno? Por que o médico não pode visitá-lo? Eu acho que está havendo um exagero disso e estão fazendo uma pressão muito grande para ver se o livra da prisão, que a dele é semiaberta, não é? É semiaberta. Mas eu acho que o Joaquim tem que ficar de olho aberto, porque isso aí está servindo como um álibi para ele ficar em casa. E eu acho que ele não merece. Não é porque alguém que comete um crime como esse, que adoece, que tem que ser liberado da cadeia, não. Ele tem que ir para a cadeia sim. Tem assistência médica? Sim, concordo, tem assistência médica. Por que não pode ter assistência médica que ele tem na casa dele? Quando ele for necessidade de levar para o hospital, leva ele para o hospital e volta de novo para a cadeia. Esse José Genuíno, se não fosse a denúncia do Roberto Jefferson, hoje nós estaríamos vivendo uma democracia consentida como a da Venezuela. Então sim, ele tem que ser penalizado, como todos os outros que estão com ele e outros que ainda não foi. Tá certo? Eu faço um apelo ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Olhem com atenção. Está havendo muita pressão com base na doença do José Genuíno, e isto eu não acho legal. Ele pode muito bem ser assistido dentro da penitenciária. Obrigado.